O conjunto dos números complexos. O conjunto C representa os números complexos. O conjunto R representa os números reais e este é subconjunto de C. O conjunto C menos R representa os números complexos imaginários, que não são reais. Observe que todo número real é complexo. Entretanto, nem todo número complexo é real. Então, nós temos aqui o conjunto N, números naturais. Depois surgiu o conjunto Z, números inteiros. Depois surgiu o conjunto Q, números racionais, E aqui está faltando os números irracionais, Irracionais. O π, O π, a raiz quadrada não exata, Raiz de 2, Tá faltando aqui os números irracionais. Então, N, Z, naturais, inteiros, racionais, o I, E todos eles juntos formou os números reais, conjunto R. Agora, nós vamos ver hoje um novo conjunto, o conjunto dos números complexos. Conjunto dos números complexos. Unidade imaginária. I ao quadrado é igual, o I é a unidade imaginária, ele elevado ao quadrado é igual a menos 1. Ou I é igual, tiro o 2 em cima, o expoente, aparece a raiz quadrada de menos 1. Então, I é igual a raiz quadrada de menos 1. Exemplo 1. O número 2 mais I é um número complexo, não real, sendo I é igual a raiz quadrada de menos 1, a unidade imaginária. Exemplo 2. Vamos resolver essa equação. X ao quadrado mais 25 é igual a 0. É uma equação de segundo grau incompleta. Está faltando o B. Tem o A e tem o C. Vamos deixar o x ao quadrado sozinho. O mais 25 pula para o outro lado, menos 25. Agora vamos tirar o expoente 2 e aparece do outro lado mais ou menos raiz quadrada de menos 25. No conjunto dos números reais, essa equação seria impossível. Seria vazio o conjunto solução. Mas nos números complexos nós vamos continuar resolvendo. X é igual a mais ou menos raiz quadrada menos 25. É 25 vezes menos 1. 25 menos 1, menos 25. X é igual a mais ou menos, vamos separar raiz quadrada de 25 vezes raiz quadrada de menos 1. X é igual a mais ou menos, raiz quadrada de 25, 5. E raiz quadrada de menos 1 nós vamos substituir por I, que é a unidade imaginária. Então, o conjunto de solução, menos 5i e mais 5i. O mais não precisa colocar. Então, esse é o conjunto de solução. Menos 5i e mais 5i. Exemplo 3. Usando o conceito de unidade imaginária, vamos resolver a seguinte equação de segundo grau. X ao quadrado menos 2x mais 2 é igual a 0. O valor do A é 1, o valor do B, menos 2, e o valor do C, 2. Essa é uma equação completa do segundo grau. Vamos achar o delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Delta é igual a B, o B vale menos 2, entre parênteses, porque é negativo ao quadrado, menos 4, vezes o A é 1, vezes o C, que é 2. Então, delta é igual a menos 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 2, 8. Delta é igual a 4 menos 8, menos 4. Então, o delta deu negativo, menor que 0. No conjunto dos números reais, seria impossível resolver essa equação de segundo grau, no conjunto dos números reais. Mas agora, nós vamos resolver no conjunto dos números complexos. Então, delta deu negativo, menor que 0. Vamos achar o valor do x. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. X é igual a menos b. O b é menos 2, entre parênteses, mais ou menos raiz quadrada. O delta deu menos 4.
sobre 2 vezes o A é 1. X é igual, menos com menos, mais 2, mais ou menos. Agora, raiz quadrada de menos 4, nós vamos colocar raiz quadrada de 4 vezes menos 1. Né? 4 vezes menos 1 dá menos 4. Sobre 2 vezes 1, 2. Continuando, x é igual a 2, mais ou menos. Vamos separar. Raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de menos 1. Sobre 2. X é igual a 2, mais ou menos. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de menos 1 é i. Né? A unidade imaginária. Sobre 2. Agora vamos separar. X' e o x duas linhas. X', 2 mais 2i sobre 2. X duas linhas, 2 menos 2i sobre 2. Agora que vamos dividir tudo por 2, né? Vai ficar, é como se colocasse o 2 em evidência aqui e depois dividir por 2, mas vamos dividir direto. 2 dividido por 2 vai dar 1, né? Não, aqui vai ficar 1 mais i, cortou 2 com 2. Aqui vai ficar 1 menos i. Então, x', 1 mais i, e o x duas linhas, 1 menos i. Então, temos o conjunto de solução 1 mais i e 1 menos i. Esse é o conjunto de solução da equação do segundo grau. Forma algébrica. Dado o número complexo z igual a a mais bi, em que a e b pertencem aos reais, né, o conjunto dos números reais, temos a é chamado parte real. O a é a parte real de z. E indica-se, né, real, RE, de z. O a é a parte real. O b é chamado parte imaginária de z. E indica-se b igual imagem de z. Parte imaginária de z. Exemplos. Z1 é igual a 3 mais 4i. O A é 3, a parte real, e B, a parte imaginária, é 4. O B é 4. Z2 é igual a menos 2i. Aqui não tem o A é igual a 0. E o B é igual a menos 2. Z3 é igual a 5. O A é igual a 5. Aqui não tem a parte imaginária. O B é igual a 0. Nota-se, se o B for igual a 0, Z é igual a A. Z é igual a A. Isto é um número real com a parte imaginária igual a 0. Ou seja, a parte imaginária é 0. Né? Nesse caso aqui, Z3 é igual a 5. Por outro lado, se o A é igual a 0, é igual a letra B, Z é igual a BI. Isto é Z é um número imaginário puro, com parte real igual a 0, ou seja, a parte real é 0. Então, quando eu não tenho a parte real, ele é chamado de número imaginário puro. É no caso aqui do Z2 é igual a menos 2i. É um número imaginário puro. Ele não tem a parte real. Exemplo, Z igual a 7. É um número real com a parte imaginária igual a 0. Não tem a parte imaginária. Letra B, Z igual a menos 5i. É um número imaginário puro, com a parte real igual a 0. É imaginário puro e não tem a parte real.